Oi, amigo. O que houve que você não apareceu para a nossa maratona? Sentimos tua falta na nossa Netflix Party. Esqueci. Oi, Dolores. Foi mal mesmo. É que a assistente do meu chefe ligou pedindo pra eu ir buscar uns documentos pra ele. Você acredita que o cara vai fazer uma festinha no final do ano e ainda por cima vai viajar? Não tenho paciência pra esse tipo de gente, cara. Eita, que barra. Honestamente, não vejo a hora de você largar esse emprego de secretário. Não que ser secretário seja ruim, mas o seu lugar, com certeza, no hospital, ajudando seus pacientes, sabe? Ah, e falando em paciente, soube que na França a contagem de mortos chegou a 30 mil hoje. É horrível isso. Sim, tudo isso é realmente péssimo, sabe? Olha, sem querer ser chato nem nada, mas eu preciso resolver algumas coisas. A gente se fala amanhã, tá? Beijo. Eu sei bem o que eu disse. Mas mesmo que eu não esteja aterrorizado com a situação, eu sou enfermeiro. Meu trabalho é ajudar pessoas. E ver essa quantidade enorme de gente morrendo, seus amigos e familiares, sem poderem sequer se despedir uma última vez. Apenas uma pessoa, sem o mínimo de compaixão, não consegue ter empatia. Para a humanidade que vive nesse século, isso é novo. E em geral, ficamos receosos com coisas novas. Mas uma pandemia é apavorante. O que deixa tudo ainda mais assustador é o fato de que, mesmo após tantas evoluções na ciência e na área da tecnologia, ainda não encontraram um jeito de salvar a humanidade do caos que se espalhou durante o ano de 2020. O medo, a dúvida e a incerteza caminharam e ainda caminham com as pessoas. Alguns nem tanto, outros mais. Mas o que há em comum entre todas essas pessoas são os questionamentos. Estamos ou não estamos na era da tecnologia e na era da ciência? Como ainda não há uma resposta para isso. A população ficou vulnerável e, consequentemente, mais grosseira. Já vi gente brigando por todo tipo de coisa: álcool, máscaras, sabonetes e até papel higiênico. Eu não entendo o motivo da briga pelo papel higiênico até hoje. Afinal, o que essas pessoas acham que fariam com todo aquele papel? Construíram forte, por acaso? No início, todo mundo havia ficado mais egoísta do que nunca, se colocando em primeiro lugar para todo tipo de situação. Eu até consigo compreender, afinal, o medo realmente pode mexer muito com as pessoas. Mas me alegro em dizer que, com o passar do tempo, vi diversas pessoas se tornarem extremamente empáticas e altruístas. Claro, nem todo mundo mudou. Acho até que seria mais preocupante se todos mudassem de uma vez. Afinal, uma mudança que ocorre de forma gradual mostra o quanto ela é sincera e verdadeira. E mesmo com os altos e baixos, com os momentos alegres e preocupantes, não teve um momento durante todos esses meses que eu não consegui parar de pensar: será que eu poderia estar fazendo mais para ajudar? Carlos, não sei se você lembra-se de mim. Sou o Dr. Manuchu, diretor-geral da sua UTI. Tenho observado seu trabalho há algum tempo e gostaria de fazer uma proposta. Antes de começar o seu turno, venha até minha sala para que possamos conversar. Para lhe passar todos os detalhes da minha oferta. Nossa.
Não, eu lembro sim, doutor Choco. Eu fico honrado em saber que o senhor pensou em mim para fazer uma proposta. Eu vou sair de casa agora e aí chego aí em uns 20 minutos. Pode entrar. Bom dia, doutor Choco. Tudo bem? E Bom dia, rapaz. Então, suponho que esteja ansioso para o que tem a dizer. não, realmente, eu, pra ser sincero, eu tô bem ansioso mesmo. Não é comum que os diretores chamem os enfermeiros e muito menos façam uma proposta pra eles, né? Acho que está certo. Mas uma coisa me chamou a atenção em você, rapaz. Sua história. Não precisa ficar assustado, rapaz. Eu confio em você desde o início. Mas o que me fez continuar acreditando em você foi seu conhecimento e habilidade na medicina alternativa. Bom, o meu pai ele me ensinou algumas manobras, ele me ensinou alguns truques que acabaram me ajudando com alguns pacientes. Eu sei bem disso, rapaz. E é por isso que eu quero te oferecer uma vaga nesse projeto. E que projeto seria esse? E os outros médicos brasileiros estamos criando a nossa própria vacina para o Covid-19. Não levemos a nossa notícia pública. Há diversos países e empresas querendo o título de criadores da vacina. Mesmo que seja algo para proteger a humanidade, sempre há sabotagem quando se trata de ser o primeiro. Bom, senhor, eu entendo, mas eu não sou cientista, eu não posso te ajudar com isso. Não, mas você é conhecedor da medicina natural. Faremos uma visita a algumas aldeias indígenas no Brasil para pesquisar sobre plantas, ervas ou até mesmo frutas. Qualquer coisa que possa ser um ingrediente para a nossa vacina. Então, o que me diz? Eu fico lisonjeado que você me considerou para esse cargo, mas o meu lugar é aqui, ajudando essas pessoas e, para ser franco, eu não tenho dinheiro para bancar uma viagem dessas. Não se preocupe com o dinheiro, nós pagaremos sua viagem. Se você se importa tanto assim em ajudar as pessoas, então por que não ajudar em algo que protegerá a todos? Tá bom, eu aceito a proposta, doutor. Sabia que tomaria a decisão certa, rapaz. Não imaginava que a minha semana começaria assim, mas foi apenas um piscar de olhos e lá estava eu, no jato particular do Dr. Choco e seus colegas médicos indo em direção a Manaus, uma cidade brasileira onde ficava a sede das empresas deles. Antes de realmente irmos para lá, passamos por algumas cidades brasileiras para buscar outros médicos envolvidos no projeto. E mesmo ficando nessa cidade por poucas horas, percebi a situação delas. Era tão deprimente quanto a da minha. As mortes e o medo estavam espalhados por todo lugar. Ver aquelas pessoas me deu a certeza da qual precisava para saber que havia tomado a decisão certa. Ficava assim. Chegando a Manaus, fomos recebidos pelo Dr. Cauê Umukumasan. Ele era um dos co-diretores do projeto e pertencia à tribo de Sana Tucana. Antes de nos levar até sua aldeia, fomos até a sede da empresa, discutir detalhes sobre o projeto. Todos me atualizaram sobre o que eles haviam feito e contaram que possuíam algumas previsões em relação ao avanço da vacina. Eles me pareciam bem confiantes, mas o Dr. Umukumasan, como preferia ser chamado, estava claramente incomodado com algo. Enquanto os demais médicos estavam discutindo alguns dos tópicos abordados na reunião, fui conversar com o doutor. Perguntei se ele poderia me contar o que estava lhe preocupando.
Foi então que ele me contou sobre a terrível situação da qual grande parte das tribos da região estavam passando. Além de enfrentar a pandemia sem muitos recursos para se proteger, muito menos recursos que conseguissem ser adaptados a algumas das características de certas tribos, o governo também estava expulsando de suas terras, procuravam tomá-las para si. E para piorar, havia diversos casos de crianças indígenas sendo raptadas por agentes do governo, que alegava fazer isso para o bem delas. Muitos podem me chamar de hipócrita, por ser contra a tomada das terras dos povos indígenas. Afinal, sou português, mas isso não quer dizer que eu apoio tais atitudes brutais. E se formos a analisar, os portugueses que vieram para o Brasil nem eram meus antepassados de verdade. Depois disso, fiquei ainda mais curioso para conhecer as aldeias, saber se poderia ajudá-las de alguma forma. E acima de tudo, descobri se havia algo naquela encantadora terra que poderia nos ajudar com a vacina. A aldeia do Chissano Tucana era maravilhosa de um jeito inexplicável. A harmonia dos moradores e deles com a natureza era perfeita. Como grande parte das tribos indígenas, eles respeitavam muito a terra, tudo que a provinha dela era sagrado. Porém, em meio a toda essa grandiosidade, havia medo, aflição e morte. Muitos pais tiveram seus filhos levados para longe. As cabanas que comportavam apenas uma família por vez, agora era dividida entre os que estavam doentes e os que não estavam. Ver aquilo me quebrou por dentro. Queria que aquela fosse a única aldeia, que infelizmente estivesse sofrendo tanto, mas não era. Conforme íamos visitando as diferentes aldeias e tribos, presenciamos situações que não eram mostradas pela mídia. Aqueles povos estavam por si só, abandonados em meio ao desconhecido, que consigo trazia a morte. Mesmo assim, eles nos guiavam em meio à mata, nos apresentavam algumas plantas e ervas que eles utilizavam como medicamentos há anos. A quantidade de remédios e tratamentos que poderiam ser beneficiados com o uso dessas plantas é quase incontável. Se as pessoas possuíssem uma mente mais aberta, tenho certeza que a medicina avançaria muito mais rápido do que pensam. Em meio a todas as ervas e plantas que nos apresentaram, um em particular me chamou a atenção. Sua beleza era esplêndida. Suas folhas enrugadas com uma cor de verde musgo e suas folhas coloridas eram muito chamativas. Perguntei ao Dr. Umukumasan em que situações eles usavam aquela planta, e ele me explicou que não era muito comum utilizarem, mas os mais antigos da tribo utilizavam para as pessoas que estivessem com uma gripe muito forte ou febre extremamente alta. Dito isso, perguntei se eu poderia pegar algumas amostras para levar ao laboratório. Imaginei que aquela planta poderia possuir algo que nos ajudaria com a vacina. Os testes iniciais foram bem positivos. Os cientistas trabalhando na fórmula extraíram algumas substâncias da planta que se mostraram bons candidatos ao combate do coronavírus. Com isso, meu trabalho naquele projeto parecia estar finalizado. Os médicos e cientistas iriam completar a fórmula da vacina, e com tudo dando certo, iniciaram os testes em seres vivos. Fiquei contente em ajudar, mas não parecia suficiente. Eu sabia que tinha condições de fazer mais. Estava arrumando minhas malas para a viagem de volta para casa. Combinei com o Dr. Choco que quando começasse a segunda fase de testes em humanos, retornaria para acompanhá-los. Enquanto guardava minhas últimas peças de roupas, lembrei de todos os lugares pelos quais havia passado. Nas grandes cidades, os grandes condomínios e as periferias eram divididos por uma avenida e mesmo assim os mais pobres continuavam sendo colocados em segundo plano, tanto pela população quanto pelo governo. As aldeias indígenas eram constantemente invadidas. Os indígenas tinham suas terras tomadas e eram deixados de lado. Ninguém os socorria. Seus pedidos de ajuda não eram ouvidos, mas eu ouvi. Decidi que faria outras pessoas ouvirem também. Com o apoio do Dr. Choco e alguns favores sendo cobrados, consegui um estúdio para gravar meu vídeo. Nele, coloquei todos os meus sentimentos, pensamentos e opiniões para fora. Foi realmente um desabafo, mas também foi um alerta. Muitos não enxergam, mas estão cercados de diversos privilégios, e mesmo que pensem que são poucos, esquecem que, infelizmente, sempre há pessoas em uma situação pior e precisam de nossa ajuda. No vídeo, relatei a situação da população das periferias, das comunidades indígenas e mostrei como nós, como um só povo, devemos ajudar uns aos outros nos bons e maus momentos. Dr. Choco me deu a ideia de criar uma campanha para arrecadar fundos, alimentos e recursos básicos
para ajudar essa parte da população que está mais prejudicada. Afinal, se dependermos apenas do governo, as coisas não irão avançar tão rápido quanto necessitamos. O vídeo teve milhares de visualizações e ganhou uma proporção gigantesca, chegando a ganhar uma reportagem no jornal, e em horário nobre. De início, parecia que as pessoas só ficariam falando sobre o assunto e não fariam nada a respeito, mas os números de doações começaram a crescer e mais rápido do que havíamos imaginado. As pessoas começaram a ajudar e se mostraram solidárias à causa. Eu fiquei extremamente animado. Finalmente consegui aquela sensação de ter feito algo para ajudar a humanidade durante essa crise no mundo. O projeto também foi adotado por quase todos os países europeus e alguns outros da Ásia, América do Sul e Oceania. Não imaginava que ele chegaria tão longe. Faz cerca de 3 semanas desde que voltei do Brasil. Dr. Choco me mantém informado sobre os avanços com a vacina. Ele acredita que daqui a 2 semanas já poderão começar os testes em humanos. A campanha tem funcionado perfeitamente. Claro, tiveram alguns problemas no início, mas tudo se acertou depois. Também começaram uma investigação para descobrir o paradeiro das crianças indígenas sequestradas, e a população de Manaus conseguiu criar uma espécie de barreira nas terras indígenas, algo que dificultasse invasões e possíveis tentativas de tomadas de terra. Com sorte e muito trabalho duro, até o final desse ano de 2020, a humanidade estará em uma situação bem melhor. E as pessoas se tornarão mais altruístas e solidárias. Espero que as pessoas parem de cometer os mesmos erros do passado. Afinal, como uma especialista no assunto, posso afirmar que as coisas não acabaram muito bem. Realmente, teremos o mesmo destino ou mudaremos o curso dessa história?